que essa discussão nos guia para entender que há alguns motivos, né, para essa para um espírita, para alguém se dizer ou não espírita hoje, né? E aí tem alguns casos, alguns desses motivos que eles são já clássicos, não sei se superados, mas que eles já acompanham o espiritismo desde que a gente começa a ter pesquisa do censo, por exemplo, que é a questão da dupla pertença, né? Que está lá, né? Com Kardec lá falando, né, de católicos que eram espíritas, mas está aqui também sempre, né, então acho que sempre tem um percentual grande de pessoas que se declaram de outras religiões, apesar de poderem ser também, né, se declarar como espíritas. Se o censo permitisse uma dupla declaração, por exemplo, eu acho que já seria um avanço nesse sentido, sabe, se a pessoa pudesse marcar e colocar lá assim, não, eu vou na missa domingo, mas só que durante a semana eu vou 2 vezes no centro espírita. Então você tem uma dupla pertença e você vai nessas 2 aqui. Acho que já seria um avanço quantitativo para a gente entender esse aspecto histórico, por exemplo. Já é um problema antigo, né, de coisas que a gente reclama. Outro problema antigo é a questão que eu chamaria, né, de atualização do imaginário do espiritismo, que é uma coisa que eu pesquiso bastante também. Porque é o seguinte, a gente tem uma ideia do espiritismo, com essa questão da ciência, com a noção do progressismo, que hoje influencia, por exemplo, os coletivos políticos, né, ideológicos políticos no espiritismo, a se colocarem como espíritas progressistas. Poderia ter outro nome que não fosse esse, para não confundir as nossas noções de progresso e de progressismo. Mas esse imaginário, ele é muito calcado no século XIX. Ele vem para o Brasil e ele tem uma certa pregnância, mas só que ele só foi adiante sendo remodelado e traduzido pelo modelo que a gente identifica no Chico Xavier, que é um modelo de assistência social. A gente tem um imaginário social sobre o espiritismo que ele vai ganhar adeptos não por causa das ideias científicas ou a ideia de progresso, de evolução moral e espiritual, mas por causa da ideia de que o espiritismo ajuda as pessoas da reforma íntima e da caridade, né? Esse imaginário, ele passa, então, para o século XX, a gente tem ele atualizado no século XX pela figura do Chico Xavier, digamos assim, mas, várias outras coisas, mas, né, vamos colocar esse totem que a gente tem, nomeá-lo, né? Só que a gente chega no século XXI com o problema de, e aí, e agora? Se nem o imaginário progressista do século XIX é pregnante, e nem mais o imaginário de assistência social, porque agora a gente tem políticas sociais que cumprem essa função, e elas devem cumprir essa função, a gente não deve brigar para, né, tentar retomar, não, a gente não quer que ganhe Bolsa Família porque a gente quer dar cesta básica, isso não faz sentido, né? Então, a gente não tem esses 2 pilares pregnantes na sociedade hoje. Então, isso falando em número de adeptos, não estou falando que está errado, né, que alguém busque, né, a identidade espírita no progressismo ou na assistência social. Mas só que essas 2 coisas, hoje, na sociedade, em termos de adeptos do espiritismo, não é algo que chama mais espíritas, digamos assim, na minha leitura, na minha percepção. Então, eu colocaria que isso também é por exemplo, dos indicativos, antes de sair o resultado do censo, né, eu conversava bastante sobre isso com o professor Luiz Signates, que foi meu orientador no mestrado, conversava disso com outros colegas, né, do mesmo grupo, que é o Interespírito, que pesquisa o espiritismo e espiritualismo brasileiro, inclusive com pesquisas mediúnicas e tal. A gente conversava um pouco sobre um termo que é o espiritismo, em termos de imaginário, parece que está fazendo água, a gente falava assim, porque vai deixando assim um espaço de imaginário que não está preenchido, que não, qual que é, né, o espaço que ele quer ocupar na sociedade hoje. Isso estava muito claro no século XIX, isso estava muito claro no século XX. No século XXI, isso não está claro, né? Pelo menos essa é a minha percepção.